muito clara. Visitarei a maldade dos pais nos filhos da 3ª à 4ª geração. Eu, como pastor, queridos, eu tenho um medo muito grande. Qual o medo que você tem, pastor? De me corromper. Porque aquilo que eu fizer de errado hoje, os meus filhos vão pagar amanhã. Porque Deus, queridos, Ele é desse jeito, pastor, mas isso não é justo. É justo sim, porque foi Deus que determinou que fosse assim. O que não é justo é você ter uma vida para ser uma pessoa honesta, para ser uma pessoa direita, e você se envolver em coisa errada. Isso não é justo, porque Deus, Ele avisou, olha, você não tem filho. Tem muitas crianças aqui, muitos homens aqui que não têm filhos. E Deus avisou antes, visitarei a maldade dos pais nos filhos da 3ª até a 4ª geração. O que Deus está falando? Você só tem uma vida. Cuidado com o que você vai fazer com ela, porque se você errar, você não estraga só a sua vida, você vai estragar a vida dos seus filhos e dos filhos dos teus filhos. Então, queridos, eu não vejo isso como injustiça. Injusto é nós sabemos que temos que praticar o bem e não praticamos. Isso sim é injusto, porque Deus, queridos, Ele está preparando algo maravilhoso para nós. Só que, infelizmente, queridos, tem Satanás. E por que Deus não destruiu Satanás ainda, queridos? Porque Satanás também, queridos, é uma criatura que foi criada por Deus. Então, Deus, Ele deve ter os motivos dele. Mas você pode ter certeza de uma coisa, quando você está perto de Deus, quando você tem Deus na sua vida, queridos, não tem espaço para maldade. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Então, cuidado com esse sistema mundâneo, queridos, onde estão dando um empoderamento a qual as mulheres não estão suportando. Por quê, queridos? Porque também, queridos, estão se envolvendo com homens que não compreendem o seu papel como homem dentro de casa, como seu papel como pai dentro de casa. E eu vou falar um negócio para você, a responsabilidade da educação dos filhos está na mão dos pais, não é só da mãe. Sabe? Então, por isso que nós temos que começar a pensar nisso, queridos. Você ama teu filho? Eu amo minha filha. E eu tenho certeza que você ama o seu filho. E uma vez, queridos, um homem abençoado me fez entender o valor que a minha filha tinha para mim. Então eu prefiro, já que você fala bem assim, pelo meu filho eu morro. Então morre quando você for tomar uma decisão errada e faça o que é correto. Faça o que é correto. Mas aí eu vou sofrer. Não tem problema você sofrer. Você não morre pelo seu filho. O importante é que teu filho não vai sofrer. Então nós vamos falar um pouquinho, queridos, sobre o propósito de Deus para a família. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Glória a Deus. Vamos ver o 18, a partir do 18. Abre aí, pastor Rafa. Pode colocar o 18. Eu vou ler ali para a gente poder acompanhar. Nós vamos ler até o 21, tá, pastor? 18. Agora todos nós, quer sejamos judeus, quer gentios, por causa daquilo que Cristo fez por nós, temos acesso ao Pai, pelo poder de um só Espírito. Agora vocês já não são mais estranhos a Deus, nem forasteiros, mas sim membros da própria família de Deus e cidadãos que pertencem ao povo dele. Vejam o alicerce sobre qual vocês se encontram agora, os apóstolos e os profetas, e a pedra de esquina do edifício é o próprio Jesus Cristo. Nós, o que cremos, somos cuidadosamente colocados juntamente com Cristo, como parte de um templo dedicado a Deus, que está em constante crescimento. Queridos, olha só o que Deus preparou para nós através de Cristo. Pastor, mas hoje eu estou na família de Deus porque eu aceitei Jesus. Não, você não está. Você não faz parte da família de Deus porque você aceitou Jesus. Você faz parte da família de Deus porque Cristo morreu por você. Então, antes de você aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, você tem que entender que houve um sacrifício maior.
E eu pergunto para você, se Deus, queridos, por amor, decidiu sacrificar a vida do seu filho, e o seu próprio filho, na melhor fase, decidiu morrer por nós, significa que tem algo bom para nós. E nós precisamos aprender a nos sacrificar. Muitas vezes questionamos Deus, Deus não me ama. Lógico que Deus te ama, só. Lógico que Deus te ama. Na Bíblia, queridos, o apóstolo Paulo, ele declara que todos os salvos são membros da família de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o propósito original de Deus para a família é unir, agregar aos seres humanos um ambiente de comunhão e segurança. O que Deus quer? Ambiente de comunhão e segurança. Há muito tempo atrás, queridos, aconteceu um fato comigo, a qual eu passei a admirar muito a vida de um homem. Por esse fato que aconteceu. Teve um tempo atrás, queridos, que uma pessoa ela se dirigiu até mim e ela me arrebentou com palavras, mas me arrebentou mesmo, com palavras. Eu não lembro muito, porque eu já perdi, já perdoei, já não tenho problema com isso. E o que acontece, queridos? O chefe dessa família, dessa pessoa, me chamou para uma conversa. E ele, sendo o chefe da família, ele falou bem assim: pastor, eu sei o que aconteceu e eu gostaria de te pedir perdão. E ele falou uma coisa interessante para mim. Ele falou: pastor, a minha família, a essência dela é boa. O sangue da minha família é bom. Mas infelizmente, pastor, a família ela consegue ser contaminada quando vai agregando outros tipos de sangue. Quer dizer, quando os filhos vão se casando com quem os pais não aprovam. E isso, queridos, marcou a minha vida e me deixou preocupado. E eu louvei a Deus, falei: Senhor, ainda bem que a minha pequena é pequenina, que eu possa instruí-la a me procurar, a conversar comigo, quando ela for tomar uma decisão tão importante. Porque eu não tenho problema nenhum, queridos, em pensar que um dia sua filha vai casar, aquela coisa é o sonho, eu já oro por isso. Mas às vezes, queridos, nós temos a nossa família. E a família, você vai ver aqui, queridos, que ela é o quê? É como se fosse uma maquete da família que Deus está criando. Então Deus, Ele quer que as coisas funcionem da forma correta. A mesma coisa um pai quer. Aquele pai que ama os seus filhos, ele quer que os seus filhos se envolvam com pessoas boas, que façam o que é correto. E onde que nós não honramos os nossos pais? Quando nós tomamos decisões contrárias a que eles querem. Pastor, mas a vida é minha. Eu falei: não, a vida não é sua. Entenda isso. A vida não é sua. A minha vida não é mais minha, por exemplo. Eu entreguei ela para Jesus há 25 anos atrás. Não é eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E sabe onde que a gente vê Cristo vivendo na nossa vida? Nas nossas decisões. Teve uma vez que eu tive uma conversa séria com Deus, eu falei: Senhor, eu vou entregar o meu livre-arbítrio para o Senhor, eu não quero resolver mais nada sozinho, eu quero que o Senhor resolva tudo para mim. Aí Deus falou para mim: aí é fácil. Você está entregando o seu livre-arbítrio, você está entregando o controle, tudo bem, só que vai continuar com você. Sabe, queridos? Então por isso que nós temos que tomar muito cuidado, queridos. Então quando Deus ele criou a família, foi para quê? Para poder nos dar de presente e nos ensinar esse ambiente de comunhão, de amor, de conversa, de tristeza. É impressionante quando acontece algo ruim, a família sofre. Que nem a gente teve lá com a família do pastor Rafael. O pastor Rafael teve que se despedir do pai dele e a gente percebeu, nós estávamos sofrendo, estávamos tristes por causa do pastor Rafael, mas quem estava sofrendo mesmo era a família. A gente olhava ali para o pastor Rafa, para o irmão dele, para a irmã, para a mãe quando chegou. Sabe, queridos, e isso é interessante. E por que eles estavam sofrendo? Porque um membro daquela família faleceu, teve que se despedir.
Sabe? Então até na dor nós aprendemos, queridos, como será esse relacionamento nosso com Deus. Então, além de ser instruída e criada por Deus, a família é a base que sustenta todas as sociedades civis existentes no mundo. E é isso que o mundo está tentando tirar. Eu assisti um documentário, queridos, na televisão, que chama O Pai de 1000 Filhos. Eu fiquei, queridos, assustado. Porque o que acontece hoje em dia, queridos? Então, o mundo está tentando nos mostrar que família pode ser diferente. Queridos, deixa eu falar um negócio para você aqui. Eu não estou falando para você que eu não amo as pessoas. Eu amo as pessoas. Eu não amo o pecado. Só que o que está acontecendo no mundo? Estão criando famílias de forma diferentes, né? Ah, mas não pode ter filhos. Realmente não pode. Se você quer criar uma família de forma diferente, você tem que ter consciência disso. Você não vai ter filho. E aí o que estão fazendo? Não, mas a gente quer um filho. E aí vamos fazer o seguinte? Vamos engravidar, né? Vamos pegar doações de sêmen para engravidar. Queridos, eu fiquei assustado. Tem um cara na Holanda que ele começou a doar sêmen para aquelas mulheres, né, casais homossexuais, né, para as mulheres engravidar. Não, mas eu só doei no máximo para 5 famílias, você é a terceira. Queridos, quando foram descobrir, começou só no mesmo bairro, o cara ele tinha doado para uma família, para outra, por quê? Porque hoje, queridos, o casamento homossexual é uma coisa comum na Europa, uma coisa comum, e foram fazer o levantamento desse cara, queridos, diz que o seguinte, só na Holanda, se eu não me engano, na época que fizeram o levantamento, ele estava com mais de 600 filhos, só que descobriu que ele viajava no mundo inteiro. Tem um país na África, queridos, que as mulheres, elas querem terem filhos parecidos com europeus, né? Então o que esse país faz? Eles pegam os homens da Europa, pagam a passagem, a estadia deles para a África, e eles ficam lá durante um tempo, até cada homem conseguir fornecer para eles 500 capilar. Quer dizer, cada homem vai ter capacidade de gerar 500 filhos. E aí no final, queridos, dessa série, desse documentário, diz o seguinte, que eles perderam o controle, não tem como saber quantos filhos que esse homem teve, mas estima-se que ele tenha mais de 5.000 filhos. Ah, pastor, mas é perigoso o filho casar com o filho. Peraí, agora é perigoso? Perigoso é você pecar contra Deus. E esse problema está sendo gerado por causa do quê? Por causa de Deus? Não, por causa do pecado. Que estão tentando construir famílias diferentes da família de Deus construir. Ah, pastor, mas isso não sou contra não, queridos. Se Deus deu livre-arbítrio para nós, quem sou eu para tirar? Você quer se relacionar? Se relaciona com quem você quiser, só que a gente tem que ter consciência. Como é que essas crianças vão crescer? Vai correr o risco de irmãos casarem com irmão? Vai correr o risco e vai acontecer. Porque nós perdemos o sentido de viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Ah, mas não tem problema, queridos? Tem problema, sim. Tem problema. A família, queridos, quando a gente olha, né, ela é um protótipo da família maior, universal, que Deus tem que tem Deus como seu pai pessoal e protetor do lar eterno, construído por Ele mesmo. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 6,18. Pastor, faz o seguinte, coloca aí do 14. 2 Coríntios, capítulo 6, coloca a partir do 14. Não entre debaixo do mesmo jugo daqueles que não amam o Senhor, pois quem tem o povo de Deus em comum com o povo do pecado? Como pode a luz conviver com as trevas? E que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como pode um crente ser companheiro de alguém que não crê? E que união pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Pois vocês são templo de Deus, a casa do Deus vivo. E Deus disse a respeito de vocês: eu morarei neles e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
E por isso que o Senhor diz: larguem deles, separem-se deles, não toquem nas suas coisas imundas, e eu receberei vocês. Eu serei um pai para vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Queridos, o que nós temos que fazer? Eu dei uma introdução, falei sobre honra, e vou falar um pouquinho mais sobre honra. Deus, queridos, Ele fala como que nós honramos Ele. Nós honramos Ele obedecendo, fazendo o que Ele quer, nos santificando. Por quê? Porque Ele sabe que isso é o melhor caminho para nós. Quantos homens de Deus levantou para poder pregar a palavra, queridos? Eu louvo a Deus porque desde quando eu era moleque, eu ouvia a palavra de Deus sendo pregado, e Deus sempre me alertando: você tem que cuidar da sua família, você tem que amar a sua esposa, você tem que amar os seus filhos. Eu lembro que quando eu me converti, eu tive um problema em casa, porque praticamente meu pai não queria que eu fosse crente, e eu falei para ele, pai, eu estou aprendendo na igreja, ainda não tenho muito conhecimento, mas eu estou aprendendo lá com o pastor. Isso tinha 1 mês na igreja, queridos. Eu estou aprendendo que, eu não sou casado ainda, pai, mas eu estou aprendendo que um dia eu vou casar, e eu vou ter que amar a minha esposa e ser fiel a ela. E um dia Deus vai me dar filhos, e eu vou ter que amar os meus filhos, cuidar deles, dar o melhor para eles, inclusive a minha própria vida por eles. E também, pai, estou aprendendo que eu tenho que honrar o Senhor e honrar a mãe com as minhas escolhas, com as minhas decisões. Por isso que eu parei de fumar, por isso que eu parei de beber, por isso que eu não estou fazendo mais nada errado. Aí eu cheguei para o meu pai e falei bem assim: agora, se o Senhor acha que isso é errado, o que é correto? Você sabe o que o mundo fala que é correto. Você sabe, porque você assiste TV. Você assiste filme, você assiste séries, você sabe o que o mundo está falando que é correto. E é totalmente o contrário do que Deus está falando, queridos. É totalmente o contrário. Apocalipse 21, 2,4 diz: eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo de Deus e vindo dos céus. Era uma vista gloriosa, linda como uma noiva que vai se encontrar com o seu noivo. Eu vi um alto brando que vinha do trono dizendo: atenção, morada de Deus agora está entre os homens, e Ele morará com eles, e eles serão o seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles, e serão o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos dele, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas antigas já se passaram. Deixa eu falar um negócio para você. Que pai e mãe que nunca passou por um momento onde viu seu filho sofrendo e falou bem assim: Deus, tira dele e coloca em mim. Só que nós não podemos fazer isso, queridos. Mas um dia Deus vai fazer isso com a gente. Um dia, queridos, e Deus está nos preparando para isso. Ele vai tirar todo o choro, toda a lágrima, nós vamos viver com Ele. Não vai ter mais sofrimento. Por quê? Porque como pai, queridos, a maior preocupação que um pai tem com o filho, por que um pai fala para o filho: estuda, faz uma faculdade, larga a mão de ficar bestando aí? Porque o pai, queridos, ele não quer mandar no filho, é porque ele sabe que se o filho não se preparar, vai sofrer lá na frente. É por isso que o pai pega no pé, por isso que o pai fala para o filho: filho, você vai casar com essa moça mesmo? Você tem certeza? Filho, você vai sofrer lá na frente, abre teu olho. Por quê, queridos? Porque o pai já viveu, ele sabe disso. Não é que o pai está querendo pegar no pé, está querendo mandar, não. É porque você que não é pai, um dia você vai entender isso. É que o desejo do coração de um pai e de uma mãe que teme a Deus é que o seu filho não sofra como nós sofremos. Você que está madurinho aí, que nem eu, já passou os 40 anos, você sofreu um bocadinho para chegar até aí. Só o irmão Rubens que não sofreu nada. Né, irmão Rubens? O senhor não sofreu nada para chegar até aí, né? Se eu perguntar para ele, falar: irmão Rubens, você quer que os seus filhos sofram o que o senhor sofreu? Não. O Márcio não sofreu nada, né, Márcio, para chegar até aí. Se eu perguntar para você, Márcio, você quer que seu filho sofra exatamente o que você sofreu para chegar até aqui?
Por quê? Porque dentro da consciência dele, ele fala, meu filho não vai suportar. Porque o amor dele para o filho dele, pelo Fernando, é muito maior. Por isso que eu falo para você, filho, toda decisão importante que você for tomar na sua vida, lembre-se de honrar o teu pai. Ah, pastor, mas eu não tenho convívio. Não interessa, honra o teu pai. Não espere honra dele, honre-o. Faça diferente. Ah, meu pai não merece, não interessa, honre-o, faça diferente. Seja uma pessoa melhor. Olha o que Deus está preparando para a gente. Deus, Ele vai acabar com todo esse sofrimento, queridos. Sabe? Esta é a própria família de Deus que Paulo se refere no texto que nós lemos inicialmente, né? Ora, se a família é um protótipo, se a família aqui é um protótipo da família de Deus, veja a responsabilidade que cada um deve ocupar dentro desse contexto familiar. Uma família em que cada membro saiba cumprir as suas responsabilidades, glorificará sempre a Deus. Você quer que a sua família glorifique a Deus? Ensine cada um a cumprir com as suas responsabilidades. Vamos buscar em Deus, pais, para saber o que nós, pais, devemos fazer, porque assim nós iremos glorificar a Deus. Vamos também unir pai com a sua esposa, vamos ver o que Deus quer para a mulher. E junto, mulher, marido, vamos buscar junto com os filhos, ver o que Deus quer, como que os seus filhos têm que caminhar, para a gente poder honrar a Deus. O povo de Israel, queridos, um dia fizeram uma oração lá, mas Senhor, nós temos te honrado. Aí Deus falou, honrado? Vocês fazem o que vocês querem com a vida de vocês e vocês têm me honrado? Vocês têm me desobedecido, vocês têm andado em maus caminhos. E o que é honrar, queridos? É dar à pessoa o que ela tem de direito. Por exemplo, quem te deu a sua vida? Quem ralou para cuidar de você? Quem carregou você 9 meses dentro de uma barriga? Pastor, como é que eu devo honrar meu pai e minha mãe? Com a sua vida, porque a sua vida foi dada por eles. Quantas noites de sono seu pai perdeu para poder trabalhar por você? E agora nos achamos no direito de fazer o que a gente quer? Sabe, queridos, nós temos que entender isso. Uma família em que cada membro saiba cumprir as suas responsabilidades, glorificará sempre a Deus, que é o construtor e edificador da família. Queridos, deixa eu te falar um negócio para você. O pessoal pode falar aí que é família, mas não é. Família é aquilo que Deus criou e determinou. Se não for igual o que Deus fez, queridos, não é família. Família, queridos, você viu ali que a gente leu, família, ela cresce. Se você está servindo a Deus, o propósito de Deus para a sua vida é que você cresça, é que você tenha descendentes, é que você tenha pessoas agregadas na sua vida, que você melhore de vida. E aí, queridos, vai acontecer que nem eu, nesse tempo aí acompanhando meu pai no hospital, e a melhor coisa que tem, queridos, é acompanhar os pais no hospital. Eu vou dar um conselho para você que tem o seu pai acima de 70 anos, acompanhe ele no hospital, você vai ver cada história, queridos. Eu me deparei com um senhor de 75 anos, chorando no hospital. Por que o senhor está chorando? Não, porque eu vivi minha vida do meu jeito, não quis saber de ter filhos, e agora eu estou sofrendo, minha esposa faleceu e eu estou sozinho. Por quê? Porque decidiu viver a vida do jeito que quer. Quando você decide viver a vida do jeito que quer, você vai colher exatamente o que você plantou. Quando você decide viver a vida do jeito que Deus quer, Deus, Ele vai cuidar de você enquanto você vê e Ele vai te honrar. Ele vai te honrar.
Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 61:9. Os seus descendentes serão sempre honrados e respeitados por todas as nações. Todos saberão que eles são uma nação abençoada pelo Senhor. É isso, queridos, que Deus quer fazer conosco. Quando nós honramos ao Senhor, o desejo do Senhor é nos abençoar a ponto de cuidar dos nossos descendentes. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Quantas palavras você já ouviu de Deus e você nunca se consertou e sua vida está cada vez mais indo para o buraco? Será que não está na hora de você entregar o controle da sua vida para o Senhor? Então nós vamos falar sobre a responsabilidade de cada um. E primeiro, né, a preferência é para quem? Para as mulheres. Então nós vamos falar da responsabilidade das mulheres. Não que o pastor Rubens está falando, que a Bíblia diz, né? E eu sei que vocês, mulheres, amam ouvir o que eu vou falar aqui. Então não tem problema nenhum para falar isso. A responsabilidade, queridos, da esposa, né? E do esposo é sempre recíproca. Quer dizer, ela só vai funcionar se os dois estiverem ali cumprindo cada um a sua responsabilidade. Mas a esposa, ela deve cumprir o seu papel instituído pelo próprio Deus dentro da família, que é a submissão ao seu marido, né? E administrar com sabedoria o seu lar. Deus, queridos, Ele deu essa responsabilidade para a mulher. Ela tem que se submeter ao seu marido e ela tem que administrar com responsabilidade o seu lar. Tanto, queridos, que Deus Ele deu sabedoria para a mulher e Ele fala que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Ela pode ter um marido sábio, mas se ela não for sábia, se ela for tola, ela vai destruir o lar do mesmo jeito. Por quê? Porque Deus deu essa força para a mulher. Para a mulher. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios 5, 22, 24. Vocês, esposas, devem ser submissas à orientação dos seus maridos. Ah, pastor, mas eu não concordo. Vai conversar com Deus, viu? E é por isso que você está sofrendo, porque você não concorda, viu? Do mesmo modo como se submetem ao Senhor, né? Porque o marido lidera a esposa da mesma maneira como Cristo lidera o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Portanto, vocês, esposas, devem atentar de bom grado para a orientação dos seus maridos em tudo, tal como a igreja segue a direção de Cristo. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica o seu lar, mas a mulher sem juízo, sozinha, destrói a vida de sua família. E sabe qual que é o mais impressionante? Satanás sabe disso. Satanás sabe disso. Por isso que Satanás está falando, você tem força, você pode, você consegue. Porque ele sabe, queridos, que ele não precisa de muito para destruir uma família inteira. Ele só precisa ganhar o coração da mulher. Só precisa fazer a mulher achar que é ela que manda. Só precisa fazer a mulher achar que ela é a provedora. Só precisa fazer a mulher achar que o marido dela não está com nada. Só precisa fazer ela achar que ela é a toda poderosa. Porque aí, queridos, por si só, a família vai se destruir. Porque os filhos vão crescer num lar onde eles não vão ter referência, né? É que nem eu que ouvi aquela história, né? Que o menino chegou ao pai e falou bem assim: pai, o que é ser homem? Aí o pai falou bem assim: ah, filho, ser homem é decidido, é saber o que quer, é prover a casa, sabe? É ter autoridade dentro do lar. Aí o filho falou: ah, papai, então quando eu crescer eu quero ser homem igual a mamãe. É, porque é a mãe que manda em tudo, é a mãe que resolve tudo. Então eu quero ser igual a mamãe. Sabe, queridos, a gente dá risada, querido, mas um negócio é complicado. É complicado. Sabe? A esposa prudente e responsável edifica com sabedoria o seu lar. Mulher, olha só o que Deus colocou nas suas mãos. Olha só o que Deus colocou nas suas mãos.
Deus ele deu autoridade para o homem, mas Deus deu a força de construção e destruição na mão da mulher. Então por isso que o homem ele fica meio atado, né? Que nem, por exemplo, eu tenho minha esposa ali, eu tenho que tratar ela bem. Uma por quê? Porque eu sou servo de Deus. E outra, porque eu sei o poder destruidor que ela tem. E também sei como poder de edificação que ela tem. Ela tem um poder de edificação sobrenatural. Mas eu sei que ela tem um poder destruidor também. Que se ela não vigiar, ela tem a capacidade de destruir toda a minha família. As pessoas que eu mais amo, ela, os meus filhos. Então por isso que eu tenho que estar junto com ela. É um respeitando o outro, queridos. É ela entendendo a autoridade que eu tenho, me respeitando, e eu entendendo o poder que ela tem e respeitando. Sabe, queridos? Eu lembro uma vez que convidaram a esposa de um presidente dos Estados Unidos, né, o Bush pai, para fazer uma palestra, e descobriram que ela não tinha formação superior. Cancelaram, né, a palestra dela porque ela não tinha formação superior. Mas eu falo para você, queridos, deixa eu te falar um negócio para você. Sem formação superior era o sucesso que essa mulher teve. Ela teve um marido que foi simplesmente um presidente dos Estados Unidos. E depois, queridos, o seu filho também se tornou presidente dos Estados Unidos. Quantas mulheres capacitadas, cheias de formação, que não conseguem nem chegar aos pés dessa mulher? Por quê? Porque ela entendeu em Deus o poder que ela tinha. E eu vou falar para você, mulher, você tem um poder sobrenatural que Deus deixou para você. A esposa, ela tem a responsabilidade de exercer a sua missão de mãe com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Então cuidado, mulheres. 1 Timóteo 2,15, mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos, e elas, se elas permanecerem na fé, no amor e na santificação. Só tem uma forma de você, mulher, conseguir cumprir o propósito de Deus e alcançar a salvação. E a palavra de Deus ela é muito séria, mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santificação. O que você ensina para os seus filhos? O que você mostra para os seus filhos através da sua vida, através das coisas que você fala, principalmente quando está nervosa dentro de casa, da forma que você trata seu esposo, o que você fala do seu esposo, principalmente para os seus filhos. Que tipo de roupa você usa? Que tipo de filmes você assiste na sua casa? Que tipo de conversa você tem com as suas amigas? Lembre-se que a palavra de Deus ela é bem clara. Ela é bem clara, se elas permanecerem na fé, no amor e na santificação. A esposa tem a responsabilidade de serem sérias no seu viver. Não pode ser caluniadoras, não escravas de vício algum. Tem que ser educadoras, prudentes, amorosas. Tem que ser amorosa como esposa, como mãe. Deixa eu falar um negócio para você. Ah, pastor, não tem como amar esse cabra que eu casei. Ué, foi você que escolheu. Foi você que tomou a decisão de casar. Agora tem que amar, tem que cuidar e tem que respeitar. Se estivesse namorando, tudo bem. Porque aí você olha e fala, é esse cabra que eu vou ter que amar, é esse cabra que eu vou ter que respeitar, é esse cara que vai ser o pai dos meus filhos. Qualquer coisa ele está chorando, e na hora que tiver que corrigir o menino? Né? Faz um teste só. Eu já falei com a Valentina. Quando o cabra chegar lá em casa, eu vou fazer um teste com ele. Vou chamar ele para capinar um mato e vou colocar um rato em cima dele. Vou ver qual que vai ser a reação do cara. Se correr do rato, eu vou falar, filho, olha lá, ó, o cara tem medo de rato, vai te proteger como? Tem que fazer teste, querido, porque hoje em dia tem homem que tem medo de barata. Ainda bem que aqui na igreja não tem ninguém, nenhum homem que tem medo de barata aqui. Aqui não tem homem que tem medo de barata aqui na igreja. Se tiver, vocês me falam depois que nós vamos ter uma conversa no Homem ao Máximo aqui. Se tiver, me fala, viu? Porque não pode ter nessa igreja, nem medo de barata e nem medo de rato, viu?
Não pode ter. Sabe, queridos, a esposa, queridos, ela não pode ter vício. Cuidado, mulher que é fissurada nas redes sociais, é viciada em TV. Não pode. Você tem que tomar cuidado com isso. Sabe, queridos? Então elas devem ser educadoras, prudentes, amorosas, como esposas e como mãe, moderadas. Tem que ser moderadas, viu? O que é uma mulher moderada? Eu estou com vontade de falar, mas eu não vou falar. Tem que ser boas donas de casa, queridos, porque realmente não é as mulheres que sabem tudo mesmo dentro de casa, né? Eu confesso para vocês, queridos, que eu sei fazer tudo. Eu sei lavar, eu sei passar, eu sei cozinhar. Minha mãe me ensinou tudo. Minha mãe ela falava assim, eu vou te ensinar, porque pode ser que você case com uma mulher que não sabe fazer nada, e pelo menos eu vou ficar tranquila. Né? Mas, queridos, no final das contas, queridos, é a Débora que domina tudo lá. Por mais que eu cozinhe, toda vez que eu vou cozinhar, eu penso em algo que ela gosta. Aí eu vou e faço algo que ela gosta. Sabe, aí quando eu vou lavar roupa, eu quero lavar do meu jeito, eu falo, não, mas a Débora gosta que seja lavada assim. Eu lavo do jeito dela, queridos. Não tem jeito. No final é elas mesmo. Sabe, queridos, é elas que estão à frente. Porque, queridos, é assim que a palavra de Deus, porque se a mulher não agir dessa forma, queridos, se a mulher não agir dessa forma, ela acaba fazendo com que a palavra de Deus seja defamada. Olha só o que diz a palavra de Deus em Tito 2:3-5. Ensine as mulheres mais idosas a serem calmas e anteciosas em tudo quanto fizerem. Não devem andar de um lado para o outro falando mal dos outros, e não devem estar escravizadas ao vinho. Você lembra que eu falei para vocês do vício? E sim ser mestras do bem. Quer dizer, tem que querer fazer o bem, andar no bem. Essas mulheres mais idosas devem instruir as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, e serem sensatas, e terem a mente pura, e estarem ocupadas em seus próprios lares, serem bondosas e obedientes ao marido, de maneira tal que a fé cristã não possa ser difamada por aqueles que as conhecem. Você está vendo, queridos? Por que você, mulher, independente da idade, nova, idosa, meia-idade, porque através das suas atitudes você pode engrandecer ou envergonhar o nome de Cristo. E aí eu vou fazer uma perguntinha para você, e eu quero que você seja sincera na resposta, mas para você mesmo: você está envergonhando ou honrando o nome de Cristo? Responda para você mesmo. Agora nós vamos falar sobre a responsabilidade do esposo, do marido, do pai, que também, queridos, é grande. Você viu que das mulheres não é brincadeira não, viu, queridos? Por isso que Deus fez a mulher com essa capacidade sobrenatural, queridos. Você olha para a mulher, queridos, você vê a mulher ter a capacidade de gerar um filho, gerar uma criança. Deus deu o poder de construção na vida da mulher, edificação. Olha só, queridos, que impressionante, né? Mas o esposo, queridos, ele tem a responsabilidade de amar intensamente a sua esposa e protegê-la. E amar, queridos, é isso, é honrar, é cuidar, é proteger. A mulher, ela precisa disso, ela precisa se sentir protegida. Por isso que eu falei para você que é complicado você ter medo de barata, porque vai que entra uma voadora lá dentro da sua casa. Né? Tem uns aqui que falam para a mulher: mata lá. Não, eu sei que tem que matar. Não, mata você, vai que ela entra um dia que eu não estou aqui dentro. Vai que ela entra um dia que eu não estou aqui dentro, mata você. Queridos, papel fundamental que um homem tem que ter. Se você não praticar isso no seu casamento, não dá certo. Que é amar e proteger. Amar e proteger. Deus, ele fez o homem com essa capacidade de amar e proteger. Sabe? De amar e proteger.
É impressionante, queridos. Quando eu casei com a minha esposa, eu conversei com ela no início, né, que a gente casou. Eu vi que estava muito difícil para ela, porque o mundo corporativo não é fácil. Você sabe que o mundo corporativo não é brincadeira. E eu cheguei para minha esposa e falei bem assim: amor, eu não queria que você trabalhasse, eu queria que você ficasse em casa. Mas não é, queridos, com aquela intenção de dominar ela, não, é proteger mesmo. Eu falei bem assim, ó, mas eu não vou interferir na sua decisão, estou falando o que eu gostaria, mas você decide. Mas você decide. Porque às vezes, queridos, as pessoas acham, o marido não gosta que a mulher trabalhe porque o marido é machista, que não é, queridos, isso. É porque a gente sabe que as coisas lá fora não é fácil. E muitas vezes nós homens, como amamos, quando amamos a mulher que nós temos, os nossos filhos, nós queremos receber a pancada. Nós estamos preparados para apanhar, nós não queremos que a nossa esposa e os nossos filhos sofram. Isso que é amar, isso que é proteger, queridos. É você sofrer no lugar da pessoa. Foi o que Cristo fez por mim e por você. E é dessa forma que nós temos que amar a nossa família, a nossa esposa e os nossos filhos, é sofrer no lugar deles. É sofrer no lugar deles. Eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com o pastor Rafael, com o pai do pastor Rafael, e tem uma história muito interessante. O pastor Rafael, quando era bebê, ele foi sequestrado por uma família de ciganos. Foi sequestrado mesmo. A mulher entrou lá dentro da casa da mãe dele, pegou ele bebezinho e levou embora. O pai dele falou: pastor, eu fiquei doido. Pastor, eu não sentia cansaço, eu não sentia nada. O meu foco era só achar o meu filho. E de repente, queridos, achou lá o pastor Rafael abandonado, né, pastor? E pôde criar o filho, e a cara do pai, meu Deus do céu. Falei, pastor Rafa, pastor, quando você sentir saudade do seu pai, é só olhar no espelho aí. É, pastor? A gente brinca assim, mas não é fácil, viu? Não é fácil. O pastor sabe que eu amo a vida dele, amo a família dele. Sei que nesse momento não está sendo fácil para ele, mas eu fico feliz, queridos. Por quê? Porque eu estou vendo que toda essa dor está transformando ele num homem melhor, numa pessoa melhor. E eu fico feliz com isso. Eu fico muito feliz com isso. Sabe, queridos? O esposo que ama, queridos, de verdade a sua esposa, sempre a terá como uma videira frutífera que alegra o seu lar. Olha o que Salmo 128, do verso 1 ao 4 diz, ó: há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Seu trabalho renderá muito em todas as áreas da vida e será feliz. Sua esposa será uma fonte de alegria na sua casa. Seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como brotos de uma oliveira reunidos à volta da mesa. Esta é a bênção que o Senhor dá ao homem que ama e obedece ao Senhor. Você não quer ser abençoado? Ah, pastor, eu quero vir para a igreja. Não adianta vir para a igreja, não. Para ser abençoado não é vir para a igreja, não. Para ser abençoado, tem que amar e obedecer ao Senhor. Se você amar e obedecer ao Senhor, Deus, Ele promete, queridos, bênção para aquilo que você mais ama, que são os seus filhos e a sua casa. Como é que você ainda não entregou sua vida para Jesus? Sabendo que um dia, queridos, você vai para a eternidade e Deus vai cuidar dos seus filhos, Deus vai cuidar da sua geração. Entrega a sua vida para Jesus, homem. Entrega as suas vontades para Jesus. Larga esse vício que está destruindo a sua família. Larga a mão de ser essa pessoa difícil, de achar que tudo é do jeito que está na sua cabeça. Porque eu vou falar para você, querido, tem uns homens que quando dá para ser ignorante, pena que a gente não pode bater. Eu sou assim, nasci assim, meu pai foi assim, eu vou morrer assim. Misericórdia, queridos, muda, obedeça, leia a palavra de Deus, faça aquilo que é correto, honra teu pai e a tua mãe. Sabe, queridos, eu descobri isso quando eu era mais novo. Antes de conhecer Jesus.
Eu perguntava para o meu pai: pai, o que o senhor acha? Mãe, o que a senhora acha? A gente precisa ter esse tipo de diálogo com os nossos pais. Ah, pastor, mas o meu pai não conversa. Não interessa, você que tem que procurar ele, porque se você honrar ele, as bênçãos de Deus vão estar sobre a sua vida. Então procura, fala para o seu pai. Fala: pai, eu estou pensando em fazer essa faculdade, o que você acha? Ah, pastor, meu pai não tem instrução. Lógico que tem, você não tem noção da instrução que seu pai tem. E se não tiver, explica para ele. Fala: não, pai, eu quero fazer computação, programação, sei lá, mas como é que funciona isso? Não, pai, é que eu gosto de computador e eu vou poder fazer isso, eu vou poder ajudar nisso, eu vou fazer um sistema, eu vou poder melhorar o atendimento no hospital. Ah, então você vai melhorar o atendimento no hospital. Quando eu vou lá, eu fico 4 horas naquele hospital e ninguém me atende. E se você for um programador, você pode melhorar isso? Legal, filho. Então você vai ser um programador. Por isso, queridos, que tem que haver essa conversa. Sabe, queridos? Porque senão você acaba tomando uma decisão errada e arrebenta toda a família. O esposo, ele tem a responsabilidade de cuidar do bem-estar da família e não tratar... Bugou aqui. Depois tem que aprender com o pastor Rafa, melhorar aqui, meu... Tecnologia aqui, viu, pastor? Então o esposo, queridos, ele tem a responsabilidade de cuidar bem de sua família e não tratar a sua esposa com amargura. Eu costumo dizer que o marido, ele tem que tratar a esposa da mesma forma que tratou no primeiro dia que conversou com ela e pediu para namorar. É aquele mesmo amor o resto da vida. Faltou aula, cabulou na escola, desobedeceu pai e mãe só para poder estar junto com a menina. E agora trata de qualquer jeito. Colossenses 3:19. E vocês, marido, amem as suas esposas e não a tratem com amargura nem aspereza. Deus te fez bruto, Deus te fez ignorante. Mas isso é para você usar no trabalho, para você trabalhar, para você conquistar, para você derrubar a árvore, queridos. Essa ignorância sua é para você derrubar os inimigos lá fora. Só que tem uns camaradas que usam essa ignorância toda dentro de casa. Aí os outros lá fora tratam que nem um princeso, né? Ai, tudo bem? Como é que você está? A esposa: o que foi que você quer? Primeira Timóteo 5:8. Mas qualquer um que não cuida dos seus próprios parentes quando eles necessitam de ajuda, especialmente aqueles de sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Está vendo, queridos? Como quando você trata: ah, mas eu sou cristão. Você é cristão? Como é que você trata a sua família? A palavra de Deus diz que se você não trata a sua família com dignidade, não cuida deles, você é pior do que aqueles que não acreditam, queridos. O esposo tem a responsabilidade de viver a vida comum do lar, educar os filhos no temor do Senhor e compreender a sua esposa como o vaso mais fraco. Pastor, mas é difícil. Problema teu, você que casou com ela, cada um compreende. Eu compreendo a minha lá. Ah, pastor, mas você tem minhas dificuldades, mas eu tenho que compreender, eu fazer o quê? Ah, pastor, mas eu não aguento, né? Aí, como que é mesmo? Eu me separei. Por quê? Incompatibilidade de quê? É isso aí mesmo. Ah, vira homem, rapaz. Você separou porque não quis assumir a responsabilidade? Não é? Então nós, queridos, temos que tomar cuidado com isso, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios 6:4. Pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-no com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos. Ame seu filho, dê a ele recomendações, conselhos. Fala com seu filho: filho, você está indo para um caminho, eu não estou gostando muito, você está entristecendo o meu coração. Filho, eu estou muito triste com você por causa dessa sua atitude. Filho, eu não me sinto honrado por você, porque você faz o que quer com a sua vida, você não respeita a mim, não respeita a sua mãe.
Tem que educar, queridos, tem que conversar com os filhos, tem que ser exemplo. Olhe para o papai, você já viu o papai fazendo isso? 1 Pedro 3,7. Os homens têm medo desse trecho da palavra de Deus. Vocês, marido, devem ser cuidadosos com suas esposas, estando atentos às necessidades dela. Se você precisar comprar uma roupa para sua esposa, você sabe exatamente o que ela precisa e o que ela vai gostar? Não, então você não está atento às necessidades dela. A palavra de Deus está falando isso, queridos. E se a palavra de Deus está falando, é porque Deus sabe que você ia ter dificuldade para isso. Às vezes sua esposa está precisando dar uma passeada só. Tirar ela um pouco daquilo. Sabe? Às vezes sua esposa está precisando, fica em casa sozinha. Pega os filhos e vai passear. Ah não, mas eu quero ir junto. Não, fica você sozinha, que você está precisando desse momento. Deixa que hoje eu vou cuidar das crianças. Sabe, queridos, tem que ser assim. Atendendo às necessidades dela e respeitando-a como sexo mais frágil. Lembre-se que vocês e suas esposas são co-herdeiros do dom da graça da vida. Hajam assim para que as suas orações não sejam interrompidas. Quer dizer, se você tratar mal a sua esposa, Deus não escuta o que você pede para Ele. Deus não escuta as suas orações. Para Deus escutar as suas orações, depende da forma que você trata a sua esposa. Ah, pastor, mas é difícil. Deixa eu te falar um negócio para você. Você sabia que a sua esposa também é filha do mesmo Deus que você é filho? Você acha que Deus fica feliz de ver você como um filho tratando a filha dele mal? Pensa para refletir, queridos. Deus é justo. Deus é justo. Deixa eu falar um negócio, homem. Quer fazer o que você quer da sua vida? Então não casa. Não casa, porque depois que você casar não é mais o que você quer, é o que a sua família precisa. É o que a sua família precisa. Ai, pastor, mas é que eu tenho um sonho. Deixa eu te falar, esse sonho vai sustentar a sua família? Não, pastor, não vai. Então larga esse sonho por enquanto e vai correr atrás daquilo que sustente a sua família. Ah, mas e o sonho? Se der, realiza. Se não der, a minha família está em primeiro lugar. E tem que ter disposição para isso, queridos. Porque se você não cuidar direito da sua família, Deus não escuta as suas orações. E agora, por último, a responsabilidade de quem? Dos filhos. E é isso que nós temos que entender, queridos. Numa família, cada um de nós temos as nossas responsabilidades. Você gostando ou não, se você quer servir a Deus, se você quer ir para a eternidade, se você quer ser salvo, você tem que obedecer a Deus e fazer exatamente aquilo que Ele pede. Não queira, queridos, que Deus te leve a fazer o que Ele quer que você faça. Porque Ele sabe o que precisa, né? Eu já vi pessoas, queridos, que não queriam nem saber de Jesus, mas numa cama de hospital, não, eu vou servir a Deus, eu vou para a igreja todo dia. Falei, mas quando tinha saúde não ia? Não, mas agora eu vou. Agora, né? Porque descobriu o quanto é ruim ficar no hospitalzinho, né? Depender de Deus, né? Então, filhos, jovens, aproveitem para servir a Deus e obedecer a Ele agora que vocês são novos, porque um dia vocês vão envelhecer também. Deixa eu te falar um negócio, um dia vocês vão envelhecer também. Só tem uma forma de você não envelhecer. Ah, pastor, mas eu não quero envelhecer. Então é só você morrer, ué. Não tem jeito. Mas um dia você vai envelhecer, né? E você quer ver? É impressionante isso. Você quer ver como que você vai ser? É só você olhar para o seu avô, para a sua avó, para o seu pai, para a sua mãe, vai ser igualzinho. Ah, pastor, mas minha mãe, ela é mais cheinha e eu sou magrinho. É, por causa da idade. Vai chegar uma hora que o seu metabolismo já não vai funcionar do jeito que funciona. É normal isso. Mas a tendência é você ficar parecida, que nem eu fico vendo minha esposa. Minha esposa, ela tem um pouquinho da mãe dela, né? O rosto dela lembra muito a mãe, mas o físico dela é o pai escrito. É o pai escrito, queridos, igualzinho, né? Ah, pastor, mas eu não sei quando é que eu vou casar, como é que vai ser lá na frente. Eu falei, uma coisa você já tem como certeza. Você quer saber como que a pessoa vai ser lá na frente? É só olhar para o pai e para a mãe.
A responsabilidade dos filhos, queridos. Os filhos, ele tem uma responsabilidade, queridos. E essa responsabilidade você tem que centrar o seu pensamento nisso, que é de honrar os seus pais. Né? Em Êxodo 20:12 diz: honre teu pai e a tua mãe, para que tenha vida longa na terra e que o Senhor dá a vocês. Os filhos que honram pai e mãe, queridos, serão bem-sucedidos e terão vida longa na terra. Então uma das responsabilidades dos filhos é honrar. Efésios 6:2-3, honre seu pai e sua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Vamos falar um pouquinho de honra, filhos? Vocês estão preparados para ouvir? Honrar não é obedecer. Obedecer é fácil. Deus, ele exige, queridos, a obediência. E essa obediência gera honra. Honra, queridos, é quando você devolve para a pessoa o que ela já tem por direito. Você devolve para ela o que ela já tem por direito. Você lembra que eu falei para você aqui? Quem deu a vida para você? Quem carregou na barriga 9 meses? Quem trabalhou para te sustentar, para comprar o leite? Quem cuidou de você quando era bebê, que não sabia nem falar e levou você para o hospital? Senão você tinha morrido. Quem ficou com você no hospital internado quando você pegou pneumonia? Quem te levou no colo de a pé durante 7 quilômetros para um hospital porque ficou desesperada com a sua enfermidade? Ei, deixa eu te falar um negócio para você. Se você acha que a vida que você tem é sua, se enganou. A sua vida é dessas duas pessoas que te amam mais do que tudo nessa terra. Então quando for tomar uma decisão, faça de tudo para agradar essas duas pessoas. Porque isso é honrar essas duas pessoas. Por exemplo, quando eu honro meu pai, eu estou devolvendo ao meu pai o que ele já tem por direito, por ser meu pai, não pelas coisas que ele fez. Quando eu amo minha esposa, eu estou devolvendo para ela o que ela já tem por direito, não pelo que ela fez, mas simplesmente porque ela é minha esposa. Quando eu amo meus filhos, eu estou devolvendo a eles o que eles já têm por direito. Então, o que é honrar alguém? É devolver àquela pessoa o que ela já tem por direito, tanto pelo que ela é, quanto pelo que ela faz. Isto é fundamental. Sabe, queridos? E viveríamos em um mundo melhor, muito melhor, se todos tivessem atitudes assim. Além disso, sabe o que vem com a honra? A honra, ela abre portas, agrega pessoas e é algo espiritual, que transcende o entendimento humano, que conecta pessoas e afasta o mal e aproxima o bem. Você quer viver bem? Honre as pessoas que você tem que honrar. Você sabe uma das maiores alegrias que eu tenho na minha vida, queridos? Eu sempre honrei o meu pastor. Nunca falei mal dele. Nunca falei mal dele. Eu não estou falando isso aqui para você me honrar, não. Porque tem muitas pessoas aqui nessa igreja que me honram, queridos. Só quando você honra um pastor, queridos, você está abrindo portas, é para a sua vida. E eu aprendi isso com o meu pastor, sem ele perceber. Uma pregação que ele pregou sobre honra. E aquilo entrou no meu coração, queridos, de uma forma que eu comecei a desenvolver aquilo na minha família e dentro da igreja que eu também servia a Deus. E eu comecei a honrar o meu pastor, e honrar o meu pastor, queridos, era crucial para mim, defendê-lo. Sempre defendi o meu pastor. E depois as pessoas falam: o pastor Rubens deu sorte de estar ali em cima no lugar do pastor Orides. Você sabe por que Deus me colocou no lugar do pastor Orides? Porque eu o honrei quando eu tive a oportunidade. Eu cuidei dele. Eu não deixava ninguém defamar ele. Eu nunca abri a minha boca para falar mal dele. Eu sempre respeitei as decisões dele, por mais que eu não concordava. Está ali o Irineu de prova. Teve um dia numa reunião de diretoria, o pastor Orides tomou uma decisão. Ele perguntou: o que vocês acham? Eu falei para ele desse jeito: o Irineu está de prova. Pastor, eu não concordo com o que o Senhor vai fazer, mas se é isso que o Senhor quer, estamos junto. Se não der certo, estamos junto. E se der certo, estamos junto. O poder de decisão era dele, não era meu. Eu não poderia tirar isso dele. Eu, para honrar ele, eu tinha que apoiar a decisão dele. E hoje eu entendo isso, queridos, de uma forma muito mais sobrenatural.
O que você fala das pessoas que você tem que honrar? O que você fala para os seus amigos do seu pai e da sua mãe? O que você fala para os seus amigos do seu pastor? Eu não estou falando, queridos, que eu quero uma igreja que as pessoas veem em Deus e pastor, não, eu estou falando questão de honra, isso é bênção para a sua vida. O que você fala do seu chefe, lá da empresa onde você trabalha, para os seus colegas de trabalho? Outra pessoa que eu decidi honrar na minha vida, quando eu aprendi essa palavra, os meus superiores. Nós temos que honrar, queridos. Hoje, queridos, nós temos um homem que é a autoridade da nossa cidade, que está chorando porque está enterrando o filho dele. Um homem que nós escolhemos para poder estar lá, que atualmente é o nosso prefeito. Ah, pastor, mas eu não concordo, vai ter as eleições, então você aproveita as eleições para poder mudar. Ah, pastor, mas não adianta, né? Fulano que vai ganhar, queridos, para mim não interessa. O que interessa é a minha decisão de votar, mesmo que a minha decisão não faça diferença nenhuma. Eu não vou ficar com peso na consciência, porque eu não sou movido pelo que a multidão quer, eu sou movido pelo que Deus quer na minha vida. Então nós precisamos aprender isso, queridos. Os filhos, queridos, têm a responsabilidade de obedecerem os seus pais, pois a obediência é o segredo de uma vida abençoada por Deus, né? Por que a honra vem primeiro? Porque se você honra, você não tem dificuldade para obedecer. Se você não honra, você não vai obedecer. Por isso que seu pai fala para você não vai e você vai, porque você não honra seu pai, porque você não honra ele. Em Efésios 6:1 diz: filhos, obedeçam aos seus pais. Essa é a atitude correta que vocês devem ter, porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Os filhos devem aceitar a correção para que sejam sábios, trazendo alegria e contentamento para os seus pais. Provérbios 10:10, o filho sábio traz alegria ao pai, o filho sem juízo traz tristeza para a mãe, né? Se traz tristeza para a mãe, traz para o pai também. O filho sábio traz alegria para o pai. Você quer saber se você é uma pessoa sábia? Você quer saber? Cadê o Guilherme? Você quer saber se é uma pessoa sábia, Guilherme? Só chegar para o seu pai e falar: pai, o senhor sente alegria quando me vê? O senhor está alegre comigo? O senhor está alegre com as minhas decisões? Aí se seu pai fala bem assim: Guilherme, como eu estou feliz com as suas decisões, aí você é uma pessoa sábia. Agora se ele falar: Guilherme, não estou feliz com as suas decisões, tolo. O termômetro da sabedoria de um filho é a alegria do coração de um pai. Ah, pastor, mas eu não tenho um relacionamento bom com meu pai. Mas isso não te impede de dar alegria para ele. Isso não te impede de dar alegria para ele. E para concluir, queridos, essa palavra, eu quero dizer algo para você. Foi Deus que instituiu a família na terra, para perpetuar a espécie humana. Deixa eu falar um negócio para você. Eu não sei se eu vou ter que falar de novo para você entender isso e não aceitar o que o mundo está tentando impor. Um dos propósitos, queridos, que Deus fez de instituir a família é para perpetuar a espécie humana. Você sabe o problema, queridos, que a Holanda vai enfrentar daqui a uns anos, quando tiver casamento incesto? Você sabe o problema que eles vão ter daqui a um tempo? É por isso que Deus instituiu a família, queridos, porque Ele quer que pessoas se unam com pessoas que têm os pais diferentes. Eu não preciso falar sobre isso, que você sabe o que vai dar lá na frente. E um dos propósitos de Deus também, queridos, é criar um ambiente de felicidade. Se você sente mais felicidade no seu trabalho do que dentro da sua casa, na sua família, está errado.
Vocês não estão obedecendo a Deus, não estão fazendo as coisas do jeito correto. Porque o lugar onde você tem que atingir o ápice da felicidade não é no seu trabalho, é dentro da sua casa. É quando o teu filho faz aniversário. É quando o teu filho conquista alguma coisa. É ali que você tem alegria, queridos, no coração. A família também, queridos. Deus, ele instituiu a família porque ela é um antídoto divino para a vida solitária. Deixa eu falar um negócio para você. Sabe qual que é o maior problema de nós não querermos ter filhos? Porque nós achamos que nós somos eternos. Nós achamos que nós não vamos envelhecer. Nós achamos que nunca vamos precisar de ninguém para poder nos carregar ou para poder cuidar de nós. Você não pode ficar sozinho. Nós precisamos da família. Eu quero encerrar essa ministração e eu vou pedir para a Dani cantar esse louvor que ela preparou. Lendo o Salmo 68:6. Deus dá uma família às pessoas solitárias, liberta os presos e lhe dá riqueza e felicidade. Aos rebeldes, porém, ele dá uma terra árida. Queridos, a família é bênção de Deus. A obediência é bênção de Deus. A honra é bênção de Deus. E eu vou falar um negócio para você. A terra árida também é bênção de Deus. E Deus, ele sabe disso. A pessoa obediente a Deus, ela merece uma família, ela merece ser liberta, e ela merece riquezas, e ela merece felicidades. Mas a pessoa rebelde, ela merece uma terra árida. Isso não é um julgamento meu, não é um julgamento do pastor Rubens. Por isso que eu luto aqui contra a maldade. Para de fofocar, para de desobedecer seu pai. Por quê, queridos? Porque eu quero que você seja uma pessoa feliz. Eu quero que você seja uma pessoa bem-sucedida. Eu não estou te perseguindo para isso. Eu não preciso. Eu não preciso que, para mim viver bem, eu não preciso que você me obedeça, que você me aceite, que você concorde comigo. Não, eu estou fazendo isso porque eu quero que você viva bem. Porque o meu viver bem depende de mim exclusivamente. Eu tenho que obedecer a Deus, eu tenho que tratar bem a minha esposa, eu tenho que cuidar bem da minha filha. Isso vai determinar a alegria que eu vou ter na minha vida ou não. Mas, queridos, eu não quero que somente eu tenha essa alegria. Eu quero que vocês também tenham. Feche os teus olhos.